Porque eu tive tanta certeza sobre alguém que eu nem conhecia? Foi essa pergunta que ficou comigo depois que eu terminei de ler Monstro, do Walter Dean Myers. E o curioso é que eu nem pretendia ler esse livro. Eu ganhei da minha prima há alguns anos e, sinceramente, não é o livro que eu teria comprado por livre e espontânea vontade, porque eu não me interessei. Eu comecei a leitura justamente porque sabia que seria fácil e rápido, porque ele não é tão grosso, ele pode até parecer, só que as páginas, a construção narrativa é diferente da que estamos acostumadas, então por isso que eu sabia que seria rápido. Mas acabei encontrando uma história que me fez questionar uma coisa muito mais desconfortável do que a culpa de um personagem. A facilidade com que eu mesma construo certezas sobre alguém que eu nem conheço. E eu acho que é justamente aí que Monstro se torna tão interessante. Steve Harmon, o protagonista, é um adolescente negro de 16 anos, estudante do ensino médio e que também faz um curso de cinema porque quer ser diretor. Mas quando o livro começa, ele está preso, aguardando seu julgamento por sua suposta participação em um assalto que terminou em assassinato. E é aqui que entra uma das coisas que eu mais gostei no livro, porque o Steve, ele não simplesmente conta o que está acontecendo com ele. Ele transforma a própria experiência em um filme. A narrativa mistura roteiro cinematográfico e diário. Então, tem cortes, tem cenas, iluminação, indicação de câmera e enquadramentos. É como se o Steve estivesse tentando dirigir aquilo que está acontecendo com ele. E para mim, isso vai muito além de apenas uma questão estética, porque existe algo muito doloroso em imaginar um adolescente preso, esperando para descobrir qual será o destino dele e tentando transformar a própria vida em uma história para que ele consiga observar de fora. É como se ao colocar uma câmera entre ele e o que está vivendo, ele conseguisse suportar melhor a própria realidade. E talvez seja justamente isso que o livro também faz com o leitor. Ele coloca uma câmera entre nós e o Steve e nos faz assistir. No começo, eu acreditava completamente no Steve. Eu estava dentro da história e, de certa forma, acreditava na versão em que ele estava me apresentando. Mas aos poucos, algumas coisas começaram a me incomodar. Alguns silêncios, algumas respostas, algumas omissões, algumas escolhas. Só que em determinado momento da história, a pergunta mais interessante já não era: o Steve está mentindo? E sim, porque eu comecei a achar que ele estava mentindo. E essa mudança é muito importante, porque é a partir daí que o livro deixa de investigar apenas Steve e passa a investigar o leitor também. E acho que essa é uma das maiores forças de Monstro, porque o livro não está interessado somente em descobrir quem participou do crime. Ele está interessado em uma pergunta mais ampla. Como uma pessoa passa a ser vista como um monstro? E depois que recebe esse nome, o que acontece com a maneira como ela passa a enxergar a si mesma? O Steve está sendo acusado por um crime, mas também ele está se transformando em alguma coisa diante dos olhos das outras pessoas. E existe uma diferença enorme entre você cometer um crime e você é um monstro. Porque a segunda afirmação, ela não está descrevendo apenas uma ação, ela está tentando definir uma pessoa inteira. E é justamente aí que o título do livro começa a ganhar outro peso. Outra coisa que ficou muito comigo foi a questão da identidade. O Steve ainda era muito jovem, ele estava tentando descobrir quem era, o que ele queria fazer, quem eram as pessoas ao redor dele, qual era o lugar que ele ocupava no mundo. E ao mesmo tempo, ele está cercado de pessoas e ambientes que ajudam a construir essa identidade. E isso me fez pensar na questão do pertencimento. Porque quando você ainda não sabe exatamente quem é muito fácil encontrar identidade em um grupo. E aqui eu colocaria uma frase que resume muito bem o que eu senti durante a leitura. Quando você não sabe exatamente quem é, qualquer grupo pode decidir isso por você. E isso não precisa acontecer somente em situações extremas como a do livro. Isso acontece o tempo todo. Na adolescência, na escola, nas amizades, na internet, em grupos sociais. Às vezes, as pessoas começam a agir de determinada maneira porque querem pertencer, antes mesmo de perceberem que estão construindo uma identidade em torno daquele pertencimento. Monstro leva essa questão para um lugar muito mais brutal, porque quando as consequências chegam, já não é tão simples separar quem essa pessoa era
quem ela escolheu ser e quem os outros decidiram que ela era. E talvez seja por isso que o julgamento no livro tenha me incomodado tanto, porque eu também estava julgando, eu também estava tentando montar o quebra-cabeça, observando cada fala do Steve, tentando encontrar contradições, prestando atenção em cada silêncio. Eu estava tentando decidir se o Steve era culpado ou inocente. E ao fazer isso, eu estava fazendo justamente aquilo que o livro nos convida a questionar. Eu estava construindo uma pessoa a partir de fragmentos, e isso é assustador, porque é exatamente assim que nós fazemos julgamentos na vida real. A gente vê uma atitude, escuta uma frase, observa uma aparência, recebe uma informação, e com pouquíssimos dados a gente cria uma história inteira sobre alguém que nem conhecemos. Depois, nós começamos a interpretar tudo que essa pessoa faz de acordo com a história que nós já criamos. Se gostamos dela, nós encontramos justificativas. E se não gostamos, nós encontramos evidências. E talvez nem percebamos que estamos fazendo isso. O que mais me marcou é que, mesmo depois do julgamento, eu não senti que eu tinha descoberto quem realmente era o Steve. Eu não senti que eu tinha recebido uma resposta completamente confortável. Porque talvez ninguém realmente saiba quem o Steve é. Nem a advogada, nem o pai, nem as pessoas ao redor dele, nem o leitor. Talvez nem o próprio Steve saiba ainda quem ele é, por completo. E isso me parece muito mais honesto do que uma história que simplesmente entregasse uma resposta pronta. Porque as pessoas não são tão fáceis de decifrar. Nós somos feitos de contradições, de escolhas, de medos, de ambientes, de erros, de coisas que fazemos e de coisas que pensamos em fazer. E nenhuma dessas coisas isoladamente consegue explicar completamente quem alguém é. Eu comecei Monstro achando que estava lendo uma história sobre descobrir se o Steve Harmon era culpado, mas terminei percebendo que estava lendo uma história sobre como eu decido quem é culpado. E essa mudança mudou completamente a minha experiência com o livro, porque no fim eu não saí apenas pensando: o Steve é culpado ou inocente? Eu saí pensando quantas pessoas eu já transformei em personagens dentro da minha própria cabeça sem realmente conhecê-la. E talvez seja por isso que o livro tenha permanecido comigo, porque eu comecei tentando julgar um personagem e terminei percebendo que o livro estava me julgando também. E talvez esse seja o verdadeiro monstro da história, a certeza de que sabemos quem alguém é. Um beijo!